Fazer contato com o consultor e analista internacional Amaury Chamorro. Bom dia, Chamorro. Tudo bem? Prazer te ver novamente. Opa, prazer é nosso. Chamorro, a gente estava acompanhando aqui a reportagem da Lu Sudré a respeito dos últimos acontecimentos nos Estados Unidos. Já é o 7º dia seguido de protestos por conta da morte de George Floyd. E ontem o presidente Donald Trump endureceu o discurso, chamou os governadores às falas ali, disse que se eles não tomassem medidas seriam vistos como imbecis numa videoconferência. Também falou a respeito da possibilidade de uso das Forças Armadas. Como é que você vê esse cenário nos Estados Unidos, Chamorro? É muito difícil o cenário para o Trump, né? Na verdade, agora é histórico, né? O fato de você ter cercado a Casa Branca, basicamente você ter que desligar a Casa Branca e levar o presidente da República para um bunker, porque a própria sociedade esteve a poucos metros de invadir o Palácio Presidencial. É uma situação muito difícil para ele, porém é um marco, acho que histórico, é o fim, é quase a queda de Constantinopla, né? Então você tem um fim de uma era de hegemonia, é o início da decadência dos Estados Unidos. O fato do presidente ter que se esconder do povo americano é algo muito sério, num ano eleitoral, num ano de coronavírus, de pandemia, onde os Estados Unidos é o país mais afetado em números totais, números absolutos e algumas cidades também em números percentuais. E a isso você soma, obviamente, o problema econômico. A situação é muito complicada para lá, para os Estados Unidos, o que preocupa também, porque normalmente nesses momentos de crise é onde os Estados Unidos acabam reagindo com uma invasão, com uma nova guerra, não só para gerar novos empregos, mas também para você reagrupar a sociedade americana ao redor do presidente da República. Há uma tendência nos Estados Unidos que em momentos de crises, como se fosse uma guerra, né? Você, no caso do Saddam Hussein, no caso de Afeganistão, a guerra ao terror. Então, você reagrupa a população, independente de você ser republicano, democrata ou você não participar de nenhum partido, você acaba apoiando a figura do presidente da República. Então, eu acho que é perigoso para a América Latina, é perigoso para o mundo, quando um presidente seja tão contra a parede, né? Ele está numa situação difícil. Além disso, temos que entender esse sistema de violência dos Estados Unidos. Basicamente, os grandes acusados são as polícias, e as polícias são municipais, né? Há uma estrutura, uma concepção de violência racista contra o jovem estadunidense, porém a polícia ela é gerenciada pela prefeitura. O prefeito é o chefe da polícia, o prefeito é quem põe o xerife. Então, também há um debate sobre o papel da polícia e como ela está sendo treinada e atitude racista. Já há diversos vídeos onde, inclusive, policiais negros, há uma policial negra, uma oficial que ela age contra um policial que está tendo uma muito racista contra alguns manifestantes. Então, você tem a detenção de um agente do FBI que estava vestido de civil, disfarçado, ele não é mais brasileiro, um negro, então ele foi detido pelos policiais da cidade. Então, é uma situação muito complicada, onde nunca tinha se visto uma manifestação desse tamanho, né, em todo o país, as principais capitais, e principalmente em Washington. Eu acho que a situação interna dos Estados Unidos vai mudar para o Donald Trump. Vai ser muito mais difícil ele conseguir ser eleito. Joe Biden, que obviamente acaba sendo beneficiado, porém também o Joe Biden não representa essa população. É justamente isso que eu ia perguntar, né? Porque existe um caráter até antissistêmico, né? Desses protestos que entendem o sistema ali dos Estados Unidos como racista, estruturalmente, como também é no Brasil, mas de outra forma. O Joe Biden, na prática, ele representa um pouco também o centro político. Ele não é exatamente um candidato antissistema e não tem essa representatividade junto à comunidade negra. Isso favorece o Biden, Chamorro, mas também, na prática, não favorece tanto assim, né? Olha, as principais organizações sociais dos Estados Unidos, a maioria delas são muito próximas ao partido do Joe Biden, né? Há um incentivo também por parte dessas organizações sociais
principalmente de afrodescendentes, de latinos, que saíram para as ruas contra a violência policial e, na verdade, e é isso que a gente tem que entender, contra a violência policial, porém, é contra o Donald Trump também. Então, você não tinha todas as mobilizações que aconteceram nos Estados Unidos, porque assassinaram algum afrodescendente, algum afro-americano, ocorreram nas cidades onde foram assassinados contra a polícia, contra o prefeito. Porém, isso daqui é endêmico, né? Você tem uma pandemia, digamos, de mobilização social contra o Donald Trump, que tem um discurso racista, misógino, violento, supremacista. Porém, há sim uma participação de algumas organizações sociais absolutamente vinculadas ao Partido Democrata que estão nas ruas liderando, organizando o debate. Porém, isso daqui é espontâneo. Há uma mobilização muito forte por parte dos setores mais excluídos do sistema. Agora, nos Estados Unidos, ser democrata republicano dá na mesma. Não há uma mudança na política econômica internacional, inclusive. A gente tem que falar a verdade, o Donald Trump até agora não invadiu nenhum país, é o primeiro presidente dos Estados Unidos em 100 anos que no seu primeiro mandato não invadiu um país, apesar do criminal bloqueio contra a Venezuela, contra Cuba, contra o Irã, a postura dele na Síria, ele herdou, né, e ele diminuiu a presença militar dos Estados Unidos fora dos Estados Unidos, e isso demonstra um pouco o seu estilo de governo, que era muito mais orientado a ser agressivo, mais retoricamente e no sentido comercial. Agora, ele vai assumir uma situação já na reta final para chegar para as eleições muito complicada, muito favorável, obviamente, para o Joe Biden, apesar que a gente sabe que nos Estados Unidos você não elege um presidente com uma votação absoluta, né? A Hillary Clinton ganhou no total de votos, ganhou do Donald Trump. Só que a composição com votos delegados e superdelegados por alguns estados distorciona, na verdade. Então, não existe um sistema democrático dos Estados Unidos, é uma coisa absurda, antidemocrática. Né? Você não ganha o presidente que tem a maior votação, que ganha o presidente que é eleito em alguns estados que se sobrepõe à votação dos outros estados. Então, você tem um sistema meio bizarro que sempre existiu. E nisso, o Donald Trump tem controle. Nos principais estados republicanos, que são os menos afetados pelo coronavírus, ele é muito fortalecido. Então, ele chama os governadores, chama a responsabilidade dos prefeitos, o que ele tem razão, na verdade, porque quem controla a polícia local e quem reage a esse tipo de manifestação é o governo do estado, no caso dos Estados Unidos, e também das prefeituras. Então, que ele chama essa responsabilidade e ele já declara que, se for necessário, vai chamar as Forças Armadas para ocupar as ruas, e aí determinar um estado de sítio no país, que também seria uma novidade recente. Né? É uma situação complicada para ele, porém natural. Eu acho que é uma reação natural de um sistema que é muito segregador, né? Opressor contra essa população afrodescendente, população latina, que também, de certa forma, está muito mais alinhada ao voto do Joe Biden do que do Donald Trump nesse momento. E Chamorro, não é uma jogada muito arriscada para o Trump falar em uso das Forças Armadas? Porque a gente sabe que em outros países, por exemplo, aqui no Brasil, as Forças Armadas acabou se tornando um hábito, né? As Forças Armadas se tornarem apoio na questão da segurança pública. Mas nos Estados Unidos não é assim. As Forças Armadas têm uma imagem muito forte em relação justamente à sua ação externa e não interna. Não é um risco grande demais para o Donald Trump? É um risco, né? Na verdade, ele já convocou a Guarda Nacional, que é uma espécie de uma polícia militar, no sentido que seja uma polícia vinculada ao Exército. E agora, você convocar oficialmente que o Exército ocupe as ruas dos Estados Unidos é, sim, uma situação complicada. O Exército dos Estados Unidos é uma instituição muito respeitada nos Estados Unidos. Porém, você o que quer dizer você vai colocar o exército na rua? É porque o exército vai ter autorização do quê? De poder atirar contra um cidadão americano. Então, isso vai gerar, porque
Eu acho que poderá haver em alguns estados uma sobre-reação, ou seja, que a população, inclusive, isso é como jogar gasolina no fogo, isso aumente as pressões e o volume de gente saindo nas ruas. Agora também é uma coisa interessante que a cobertura, né, das empresas de comunicação em relação às manifestações. Você demorou muito, muito, muito para mostrar a Casa Branca sendo cercada, quando você já tinha tendência nas redes sociais, você tem tendência, já tinha vídeos das pessoas filmando, subindo as redes sociais, e você não viu nada em CNN, em Fox, inclusive a postura de CNN de falar não, o Donald Trump foi levado para um bunker muito brevemente, mas está tudo sob controle, quando você já tinha os vídeos deles a poucos metros das grades, e cercado pelo serviço secreto, né, que faz a segurança da Casa Branca, e depois chegando o carro blindado. Mas a situação, a postura dos meios de comunicação era de tentar não incendiar. Obviamente, se você mostrasse ao vivo, com helicópteros, com um plano fechado, a população enfrentando a polícia, faltando pouco para entrar na Casa Branca, obviamente você vai conseguir incendiar ainda mais o país e estimular que mais pessoas ainda vão apoiar os manifestantes que querem invadir a Casa Branca. Então, os meios de comunicação tiveram uma postura absolutamente de defesa do presidente Donald Trump, e é o que eles vão tentar continuar fazendo daqui para frente. Porque não é o Donald Trump, é o establishment, né? Não é a defesa do Donald Trump, é a defesa já da última trincheira deles, que é do símbolo da Casa Branca, né? Que por primeira vez teve que ser apagada, já que a população estava para invadir. Então, você tem uma tentativa das empresas de comunicação de defender simbolicamente o governo dos Estados Unidos, que é a representação máxima da oligarquia dos Estados Unidos. Então, você precisa proteger o Donald Trump, apesar dele perder apoio popular, dele gerar, inclusive, essa manifestação. Isso daqui também é uma resposta ao tipo de governo que ele está fazendo, porém, ele é dos nossos. Né? Ele é um louco, ele é um racista, mas ele é um nosso racista, então vamos proteger, vamos cuidar, e essa foi a postura das empresas de comunicação. Se as empresas de comunicação tivessem feito uma cobertura ao vivo, como fizeram em outros países, inclusive, ou seja, como pode ser que os Estados Unidos fez uma cobertura em tempo real, online, da invasão do Iraque e do Afeganistão em 2001, e você não tem uma cobertura em tempo real sendo transmitida ao vivo da tentativa de invasão da Casa Branca. Então, obviamente, é uma postura editorial. Não vai falar que não tem tecnologia para fazer isso, que você não vai ter equipe móvel. Até com celular, a repórter poderia ter feito uma cobertura. Não se fez, e é impressionante. Por quê? Porque é uma defesa, né? Uma defesa da institucionalidade, que é a representação política da oligarquia dos Estados Unidos, que é dona do Donald Trump, que é dona do Joe Biden, que é dona também da Casa Branca e que é dona das empresas de comunicação. É sempre o establishment, como você diz, ele acaba agindo justamente para se proteger, porque são duas simbologias fortes, né? As luzes da Casa Branca apagadas e também o presidente tendo que se refugiar num bunker, quer dizer, algo que demonstra de forma patente a fragilidade da figura do presidente da República dos Estados Unidos, que é aí o representante máximo do poder, pelo menos do plano simbólico. E a gente vê também a própria candidatura do Joe Biden, né? A sua vitória ali na corrida pela indicação do Partido Democrata também demonstra aí como o establishment se protege, né, Chamorro? Totalmente. São dois velhos brancos, de alguma forma com uma postura antipopular, né? Não é vamos lembrar também, inclusive, o próprio Obama, né? Todo mundo achava que o Obama ganhou o Prêmio Nobel da Paz. O Obama foi o presidente dos Estados Unidos que mais guerras teve que gerenciar ao mesmo tempo e ganhou o Prêmio Nobel da Paz. É uma coisa ridícula. Obviamente, e por ele ser afrodescendente também, filho de queniano, então supostamente ele teria políticas públicas favoráveis aos afrodescendentes, mas não mudou absolutamente nada do sistema, né? Independente do presidente que chegar lá, a indústria das armas, o sistema financeiro são os donos daquele espaço. Quem entra lá é porque tem a aprovação deles.
E depois deles estarem lá, você tem uma pressão e um co-governo, né? Na verdade, quem governa junto com o presidente são os setores econômicos, financeiros dos Estados Unidos, que são os donos das empresas de entretenimento, de Hollywood, são os donos das grandes cadeias de comunicação, de televisão, são donos também das armas, né? Das grandes fábricas de armas, de navios, porta-aviões, tudo, porque todo esse de guerras dos Estados Unidos. Então, obviamente, o presidente que está lá, ele tem essa representação. Donald Trump era um outsider desse sistema, porque ele não era, inclusive, no começo, apesar de ser um grande empresário, de um homem que tinha um programa de televisão muito conhecido, ele é a máxima expressão, né, do americano empresário de Nova York, porém ele não era ele não é desse grupo que comanda o país, né? Ele era um outsider, uma pessoa que chegou fora do Partido Republicano, que não era da tradição do Partido Republicano e ganhou a eleição. Por isso também houve tensões, inclusive com as empresas de comunicação, houve pressão com certos setores que não se viram representados pelo Donald Trump. Só que o Donald Trump representa a indústria do petróleo, a indústria das armas. Então, nesse momento, ele obviamente está sendo independente se ele era ou não de algum setor, né? Ele é a institucionalidade, né? Ele é o comando. Imagina o Estado, você imagina o que aconteceria se as pessoas tivessem conseguido derrubar as grades da Casa Branca e ter invadido a Casa Branca, ter pichado a Casa Branca, ter atirado uma pedra contra um vidro da Casa Branca. Isso simbolicamente é a toma popular do maior ícone, né? Da maior representação do poder mundial, que é a sede do governo dos Estados Unidos. Então, agora a situação, obviamente, está muito mais controlada, porém não tranquila, né? O Donald Trump ele precisa não só demonstrar que ele tem um comando sobre o país, é o que ele vai fazer, convocando as Forças Armadas, porém tem que ver como é que ele vai desfazer um pouco essa onda de mobilização que realmente paralisou o país, que já estava afetado pela questão do coronavírus, e também agora o que essas manifestações vão gerar de novos contágios, né? Porque obviamente esse volume de pessoas na rua, num país que deveria estar em quarentena total, vai gerar uma onda de contágio muito agressiva e que novamente os mais prejudicados vão ser os afrodescendentes, os latinos, as populações mais pobres dos Estados Unidos. A gente vai continuar acompanhando o desenrolar dessa situação nos Estados Unidos. Chamorro, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Obrigado a vocês. Um grande abraço. Abraço. Conversamos aqui com o consultor e analista internacional Amaury Chamorro. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.